no português. Bom, aqui eu vou botar um pouquinho. Tem muito de tango, né, Dulce? Essa música é incrível. Eu compus essa, eu compus em Angra. Na verdade, é o seguinte, esse foi um poema que eu tinha escrito, até declamei, teve uma coisa, um acontecimento de poetas mulheres aqui no Rio, eu declamei esse poema assim num bar aqui do Rio, tem até um registro audiovisual desse poema, e era um poema muito maior, enorme, e aí quando eu estava em Angra eu resolvi fazer uma música desse poema, entendeu? E aí eu fiz. Ele é inspirado um pouco, fala do Pasolini, um cineasta italiano, e eu achei muito interessante, porque o Pasolini ele antecipou nos escritos corsários, que são chamados escritos corsários, é um livro dele com vários artigos, em que ele visualizou um pouco essa sociedade do espetáculo que iria substituir a cultura, né? Essa coisa que mais ou menos surgiu a partir do fascismo italiano, nazismo, enfim, naquela época, né? Sociedade de massa, da propaganda. E ele faz eu acho muito bonita a imagem dos vagalumes, porque ele fala que os vagalumes são meio que a imagem da resistência, assim, das nossas. O que são os vagalumes? Ele usa isso como uma espécie de metáfora, são as nossas experiências. São as pequenas luzes das nossas narrativas e das nossas experiências. E ele contrapõe essas pequenas luzes e essas experiências a essa enorme verdade, ou fake verdade, que os movimentos fascistas vendem. Né? Quer dizer, eles criam uma enorme tragédia, tipo assim, a corrupção. A corrupção é uma coisa seríssima, o mundo vai acabar, o Brasil vai A acabar, porque busca a por um corrupção inimigo sempre, é o que seja. é um inimigo, é uma coisa meio apocalíptica. Assim. Não é que a corrupção é uma coisa seríssima no Brasil há gerações e há trilhões de governos e anos. Tudo bem, entendeu? Não é isso que eu estou falando, assim, não estou dizendo que eu sou a favor da corrupção, tá, gente? Sim, é toda a retórica. Você cria uma coisa de uma tragédia, uma coisa meio apocalíptica, para você oferecer uma verdade, uma coisa meio messiânica, meio populista, de que você vai salvar as pessoas da corrupção, por exemplo. Aí você cria todo um discurso, e aí você pega alguns fragmentos de realidade, faz aquilo, costura tudo aquilo no que se chama hoje em dia fake news, uma espécie de pseudo-verdade, com uma lógica que Hannah Arendt, uma pensadora, falava lógica instrumental, ela é um tipo de racionalidade que não leva em consideração o que faz sentido para a gente, as nossas experiências pessoais. É uma lógica dissociada da vida, da nossa Também vida, entendeu? tem muito aquela lógica do apito para cachorro, né, que usam muito os fascistas, né, que eles falam para uma multidão, mas eles, como faz pouco um indivíduo fez uma saudação, né, nazista, mas não era, mas aquele sinal era para um determinado grupo, né? Então, com essas Então arpinhas. Aí depois, não, enfim, não é isso, eu só estava dando tchau. Nós sempre somos os idiotas que não entendemos nada, né? e Sempre aí o que encontramos algum acontece? pouquinho, né? Quando a gente está vivendo sobre um governo fascista, como no caso no Brasil, a gente tem um presidente que tem, você vai dizer fascista, porque aconteceu um movimento histórico que aconteceu naquele ano, mas que tem características extremamente autoritárias, entendeu? E que se utiliza de elementos de propaganda, né? De disparo, né? A gente vê nas eleições foram disparos em massa, claramente manipuladores, né? Exatamente desses ícones, né? Corrupção. Aí, então, pega e fala o comunismo. O que é o comunismo? Ninguém fala comunismo, é uma coisa completamente ultrapassada, não tem nenhum país quase comunista hoje, a não ser aquele coreano lá, mas é aquele come criancinhas, entendeu? Pega clichês, trabalha com clichês, trabalha com senso comum, sabe? Com pouca inteligência, pouca subjetividade, para pegar as pessoas que são mais despreparadas, que estão sob pressão econômica, às vezes, sabe? Então, essa coisa do terrorismo. Então, pinta aquele terrorismo e aí oferece uma solução mágica para aquele terrorismo, entendeu? E desconsidera
as narrativas dos vagalumes, quer dizer, nós somos os vagalumes, os artistas, os poetas, os jornalistas, ou todas as pessoas profissionais liberais que têm essas pequenas experiências, a cultura, como dizia o Pasolini, para dizer que a cultura se faz desse relacionamento entre as pessoas, entre, né, as instituições. E o Pasolini antecipou isso muito, ele falou, e falou muito sobre isso. Eu achei muito bonita essa imagem dos vagalumes, entendeu? Porque ele um dia vai para Roma, ele era muito jovem, com os amigos, assim, para uma montanha em Roma, e de lá eles estão bebendo, e está cheio de vagalumes, ainda tinha vagalumes ali, eles estão bebendo, dançando, a coisa da inocência da juventude, que precisa viver a juventude, e de lá de cima ele vê os holofotes dos exércitos fascistas ocupando a cidade. E quando ele volta de lá, ele fala assim, a gente não tem mais o direito de ser inocente, assim, sabe? A gente tem uma responsabilidade histórica diante do terror e da tragédia, a gente tem que se colocar, né? Então, eu achei isso muito, bateu muito para mim por esse momento que a gente está vivendo no Brasil, sabe? Porque o que está acontecendo com esse governo é um desmantelamento de tudo que a gente construiu desde o processo da ditadura, da redemocratização brasileira, né? Quer dizer, houve uma destruição do meio ambiente, são todos os órgãos, é o COAF, é a intervenção da Polícia Federal, é a intervenção em todos os órgãos, assim, a cultura, na cultura, entendeu? Pessoas desqualificadíssimas. E a corrupção, quer dizer, aí você vê que tudo, que o discurso não era contra a corrupção, porque eles são altamente corruptos, quer dizer, está comprovado o nível de corrupção. Então não era corrupção, era uma coisa pelo poder, né? E a cultura do ressentimento, né, daqueles que não tiveram, que são muito ignorantes, né, que não se esforçaram para, enfim, para fazer uma coisa honesta, né? E aí tem aquele ressentimento, e aí acham que podem, né, enfim, passar na frente de tudo e se vingar da nação, né? É uma vingança do ressentido, daquele que, por incompetência, por ignorância, o sujeito que não consegue nem falar, né? Que não tem nem linguagem, não tem nem palavra, sabe? É um desastre. Então isso foram duas urgências, na verdade, que moveram esse disco. Uma é essa questão política, porque é uma coisa que a gente vive um terrorismo aqui no Brasil e ainda vive diariamente, a gente é atacado todos os dias, sabe, né, através das redes